Boa tarde, senhoras e senhores. Boa tarde, senhores diretores, senhora Ana Mota, senhor procurador Gustavo Carneiro. São 18 horas e 8 minutos do dia... 15 horas e 8 minutos do dia 31 de outubro de 2017. Verificando o quórum, damos início agora à 21ª reunião deliberativa da diretoria. O primeiro assunto da pauta se refere à aprovação das atas 19 e 20 das reuniões anteriores, realizadas respectivamente em 3 e 17 de outubro de 2017. Senhores diretores, alguma consideração sobre os textos? Diretor Paz, nada? Nada? Atas aprovadas. Passemos agora ao próximo ponto, referente à deliberação sobre processos submetidos à diretoria colegiada. Por favor, senhora Ana Mota, o chamamento aos processos. Boa tarde a todos. O primeiro item da pauta é o processo número 00058 523850/2017-72. Interessado: concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos, S.A. Assunto: recurso administrativo em face de indeferimento de pleito de revisão extraordinária em razão de inadequação de obras do poder público. Diretor-relator Ricardo Bezerra. Aproveito para informar que, nos termos do inciso 2 do artigo 11 da Instrução Normativa número 33, de 12 de janeiro de 2010, o Dr. Eduardo Estênio Silva Souza, representante da concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos, S.A., solicitou espaço para manifestação verbal sobre este processo. Antes, no entanto, passemos à leitura do relatório pelo diretor-relator Ricardo Bezerra. Por favor, diretor, a leitura do relatório. Obrigado, boa tarde a todos. Trata-se de recurso administrativo protocolizado pela concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos, S.A., GRU Airport, interposto em face da decisão de primeira instância, que indeferiu o pedido de revisão extraordinária do contrato de concessão número 2 ANAC 2012 SBGR, nos termos da nota técnica número 10/6/2017, de 22/2/2017, no que tange ao pleito da concessionária intitulado item 2.2.4.4.2, AVGDS, Sistema Avançado de Orientação Visual de Estacionamento. Por meio... Oi? Esse é o próximo, agora é o da inadequação das obras do poder público. O item 1, é o item 1 da pauta, diretor. Tá certo. Desculpa. Não, sem problema. Desculpa. Sem problema, vamos lá. O pleito de revisão extraordinária refere-se quanto ao item 2.2.2.1, inadequação de obras do poder público, o que foi informado à recorrente por meio do ofício número 174/6/2017-GER-SRA, de seu indeferimento. Este é o breve relatório, senhores. Obrigado, relator. Convido agora o Dr. Eduardo Estênio, representante da concessionária, para se manifestar na tribuna pelo prazo de 15 minutos. Seja muito bem-vindo, boa tarde. Muito obrigado, senhor diretor-presidente, diretor-relator, demais diretores, doutor Gustavo, representando a Procuradoria, doutora Ana Mota, advogados, servidores, boa tarde. Boa tarde. Bom, esse processo, como muito bem relatado pelo doutor Ricardo, trata acerca das obras realizadas pelo poder público, pela operadora anterior, e que, quando a concessionária assumiu a operação do aeroporto, ela se viu tendo que fazer reparos porque as obras não atendiam às especificações. Bom, o que acontece? A SRA analisou na origem e decidiu pelo indeferimento do pedido por 6 fundamentos. Alencou que as obras elencadas no anexo 3 são de responsabilidade do antigo operador aeroportuário e não do poder concedente. Que o poder concedente assegurou à concessionária o tempo todo o cumprimento das obrigações contratuais, que a entrega intempestiva do detalhamento técnico das obras não impedia que a concessionária acompanhasse as obras, e que os custos incorridos pela concessionária na adequação das obras do poder público deviam ser pagas pelo poder público e não pelo poder concedente. Isso é o que diz respeito exatamente às obras. Há ainda questões de cunho contratual que dizem que o tratamento contratual das obras está todo no capítulo 2 do contrato e, portanto,
não estaria dentro das responsabilidades do poder concedente e que os fatos narrados não estariam enquadrados dentro de nenhum risco atribuído contratualmente ao poder concedente. Bom, com a devida vênia à análise da SRA, essa análise nos parece equivocada. Por quê? A análise que a SRA fez foi uma análise que analisou simplesmente a obrigação de realização da obra. Disseram, olha, essa obra era de responsabilidade da Infraero, a Infraero não fez, vocês tiveram que adequar, os custos devem ser repassados à Infraero. O problema é que o que se discute nesse processo aqui não é somente o custo das obras. O que se discute no processo aqui é o fato de que a obrigação contratual, e essa obrigação era do poder concedente, de entregar para a concessionária os projetos da obra, essa obrigação não foi cumprida. E aí a questão é muito simples, uma questão de obviedade. Como eu posso acompanhar a execução de uma obra, como eu posso avaliar a adequação dessa obra, se eu simplesmente não recebi os projetos? É absolutamente e rigorosamente impossível. Então o que se questiona aqui é isso. O que se questiona aqui é o seguinte, olha, a alegação de que a ANAC garantiu o direito da concessionária de acompanhar, nesse caso não é verdadeiro, porque os planos, os projetos foram entregues à concessionária depois que mais de 80% das obras já estavam concluídas. A grande maioria já concluída e apenas 2 em fase de conclusão, faltando 1 mês para concluir. Bom, o contrato previa que diante dessas obras a concessionária podia tomar 3 atitudes. Ela podia, se a Infraero não contratasse as obras, ela podia contratar ela mesma. Ela podia assumir a execução das obras se elas estivessem sendo mal executadas, e ela podia ainda subrogar a subrogação compulsória das obras. Bom, o que acontece? A Infraero contratou as obras, contratou mal, mas contratou, então a primeira hipótese simplesmente não era factível. Restavam as 2 outras, mas como se subrogar das obras, ou como dizer que elas estavam sendo mal executadas se a concessionária simplesmente não tinha os projetos? Então ela simplesmente não pôde executar os 3 poderes que o contrato lhe previa, porque ela simplesmente não tinha os projetos e os contratos. Então, com devido respeito, a alegação da SRA de que poderia fiscalizar as obras é inócua, rigorosamente inócua. Então, nesse ponto, pegamos as alegações, os fundamentos do indeferimento. As obras elencadas no anexo 3 são de responsabilidade do antigo operador aeroportuário e não do poder concedente. Verdade. As obras são de responsabilidade do antigo operador. Mas a garantia de que a concessionária poderia acompanhar essas obras e poderia intervir nas obras era uma obrigação do poder concedente. E essa obrigação não foi atendida. O poder concedente teria assegurado ao concessionário o tempo todo o cumprimento. Como já expusemos, isso também não se confirmou, porque, afinal de contas, os planos só foram entregues depois da conclusão das obras. Alegar que a entrega intempestiva do detalhamento técnico só atrapalharia o direito de subrogação também não é verdadeiro, porque ele, na verdade, impede todos os direitos, salvo o primeiro, que seria de contratar diretamente as obras se a Infraero não tivesse contratado. Dizer que os custos incorridos pela concessionária para adequação das obras devem ser reembolso pelo antigo operador. O contrato não prevê assim. O contrato só prevê 2 hipóteses de responsabilização do antigo operador. O caso da primeira hipótese, que é a da contratação direta, se a Infraero não tivesse contratado, e aí o contrato prevê que ela responderia pelas obras, e no caso da subrogação compulsória. Subrogação que não pôde ser executada simplesmente porque a concessionária não tinha elementos. Composto esse quadro fático, vemos que também os outros 2 fundamentos e esses contratuais não se sustentam por um motivo simples. Ao alegar que o tratamento contratual das obras atribui responsabilidade à Infraero e não ao poder concedente, seria verdadeiro no cenário da concessionária ter tido acesso aos projetos e se tivesse executado os poderes que não pôde executar. Então aqui há uma análise errada com relação ao que nós pedimos, porque a ofensa que nós alegamos aqui não é a ofensa à cláusula 5.2.10 do contrato, mas a cláusula 3.2.1, que diz que é obrigação do poder concedente assegurar o cumprimento das obrigações contratuais, preservando os direitos da concessionária, da ANAC e dos usuários. Esses direitos não foram preservados. Por fim, a alegação de que os fatos narrados não se enquadram em qualquer dos riscos atribuídos contratualmente ao poder concedente
reiteramos, o risco rigorosamente da obra não é do poder concedente. Mas a partir do momento em que o poder concedente não garantiu à concessionária que pudesse ela intervir na obra, atraiu para si o ônus de não ter garantido o poder contratual que era atribuído à concessionária. Então, por esses fundamentos, nós entendemos que a decisão da SRA é equivocada e gostaríamos de reiterar o nosso pleito de que fosse dado provimento ao recurso para incluir esse ponto, deferir o reequilíbrio nesse ponto. Obrigado. Obrigado. Obrigado, doutor Eduardo. Algum dos diretores, alguma dúvida que queira tirar com o Causídico? Não? Eu tenho só uma dúvida, doutor, mas é uma dúvida minha mesmo. No período em que isso estava acontecendo, existe documentação, alguma coisa de que a concessionária informou ao poder concedente de que não estava tendo acesso? Há trocas e os recebimentos das mensagens a destempo do poder concedente, mas não constam, pelo menos dos autos, que tenha tido ofícios diretos cobrando os documentos. Obrigado. Por favor, diretor Bezerra. Alega a concessionária que, por força da cláusula 2.45 do contrato, as obras e serviços listados no anexo 3, obras do poder público, se mantiveram sob a responsabilidade do poder público, havendo obrigação contratual na entrega à concessionária das obras devidamente concluídas, não tendo esta qualquer obrigação em relação à condução da construção ou na qualidade da construção desses bens. Com o recebimento das obras, alega a concessionária que constatou falhas ou incomplementos nas estruturas entregues pelo poder público, tendo a partir daí suportado os custos para correção ou finalização de alguns dos itens compreendidos nessas obras e, portanto, com fulcro no item 5.2.10 do contrato de concessão, faria jus à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Apesar da cláusula 2.48 do contrato prever a possibilidade de subrogação compulsória pela concessionária nos contratos de responsabilidade da Infraero, o exercício dessa faculdade foi impedido pelo poder concedente por não disponibilizar os documentos referentes às tais obras, segundo a concessionária. Por fim, afirmou também a concessionária tratar de atividades que não se encontravam no âmbito de suas obrigações, mas que, entretanto, tiveram de ser executadas pela concessionária a fim de minimizar os distúrbios que tais eventos imperativamente gerariam à condução do contrato de concessão. Não obstante tal previsão, o contrato é claro ao estabelecer a cláusula 2.46, que eventuais atrasos na celebração dos contratos de que trata o item ou na sua execução de que gerem descumprimento de qualquer das datas fixadas no cronograma previsto no anexo 3, obras do poder público, não desobriga a concessionária de seu dever de cumprir o contrato. Para garantir ainda o correto cumprimento das obrigações contratuais por parte da concessionária, previu também o contrato, a cláusula 2.47, caso a Infraero não celebre os contratos sob sua responsabilidade no prazo fixado, a concessionária poderá, para garantir o cumprimento do contrato de concessão, contratar a obra ou serviço listado no anexo 3, obras do poder público no mercado, observando as disposições da Lei 866 de 93 e regulamentação complementar aplicável à Infraero, no que couber, devendo a Infraero reembolsá-la por aquilo que a concessionária efetivamente vier a executar, observando-se sempre o valor máximo de reembolso estabelecido no anexo 3, obras do poder público, para cada caso disposto no item 2.52. Ou seja, a previsão legal sim de reembolso pela Infraero. Item 2.48 do contrato. Caso a Infraero celebre os contratos sob sua responsabilidade, a concessionária poderá, a seu critério e a qualquer tempo, requerer a Infraero a subrogação compulsória pela concessionária, como contratante nos contratos celebrados pela Infraero. Item 2.49 do contrato. Na hipótese de subrogação compulsória, a concessionária dos contratos sob responsabilidade da Infraero caberá à concessionária decidir sobre a manutenção, revisão ou término dos contratos subrogados. É o que define o contrato.
É relevante salientar ainda que o anexo 3 do contrato apresentou expressamente as obras que estariam amparadas pelos dispositivos contratuais acima mencionados, como previsão de datas estimadas de início e término das obras, bem como os valores envolvidos, ressaltando no seu item 1.2 que o anexo detalha as obras a serem realizadas pelo poder público, Infraero, de forma que a concessionária pudesse se planejar para a realização daquelas sob sua responsabilidade. De qualquer modo, havia expressa previsão contratual também no sentido de que, caso a concessionária opte por não requerer a subrogação compulsória dos contratos celebrados pela Infraero, a concessionária terá o direito de acompanhar diretamente a execução de tais contratos, com acesso a todas as informações detidas pela contratada ou pela Infraero a respeito do contrato e de sua execução, informando a Infraero mensalmente o resultado de sua análise, sendo que a sua não comunicação no prazo, devidamente circunstanciada, imporá na aceitação integral do executado, cláusula 2.5 do contrato. Caso se verifica, e não obstante todas as ferramentas disponíveis para a concessionária realizar a assunção de obras elencadas no anexo 3 junto à Infraero, a previsão contida no item 2.50 do contrato oportuniza o direito da concessionária de acompanhar diretamente a execução de tais contratos, como acesso a todas as informações detidas pela contratada ou diretamente à execução de tais contratos, com acesso a todas as informações detidas pela contratada ou pela Infraero a respeito das obras e de suas execuções. Referida cláusula prevê ainda o encaminhamento de informações pela concessionária à Infraero, acerca de eventuais observações sobre a obra em andamento, ressaltando que, em caso de não manifestação, incorrerá na aceitação tácita em relação ao que foi executado. Salta aos olhos que o contrato em questão jamais impossibilitou a concessionária ou seu acionista privado efetuar contato direto com a Infraero, sua sócia na relação contratual. Assim, como em nenhum momento coibiu que a concessionária efetuasse reclamações, dirimisse dúvidas ou fiscalizasse o andamento das obras constantes no anexo 3, até mesmo diante do pleno acesso por parte da recorrente ao sítio aeroportuário. Dessa forma, uma vez que jamais foi limitado o direito da concessionária em fiscalizar as obras constantes do anexo 3, não há de se falar em aplicabilidade de mecanismo de recomposição de equilíbrio econômico-financeiro para o caso em contento, visto não ser do poder concedente a responsabilidade pela realização das obras do poder público e tampouco resta a ele alocado na matriz de risco expressa no capítulo 5 do instrumento contratual celebrado. Constata-se, portanto, inaplicável a afirmação de que a ausência da entrega do detalhamento técnico e da discriminação das obras no prazo previsto no anexo 3 do contrato tenham limitado o exercício do direito de requerer pela concessionária a subrogação dos contratos, tendo em vista haver previsão contratual clara sobre o seu direito de acompanhamento das obras a qualquer tempo, não caracterizando impedimento à possibilidade de ingerência de seu desenvolvimento. Nesse sentido, também é o parecer da Procuradoria Federal junto à ANAC, parecer número 00231/2017 da PROT, AGU, que está juntado aos atos. A alegação da recorrente no sentido de que, tão logo tais obras foram apontadas à concessionária como concluídas e com base, 1, na documentação até então recebida, ou 2, na necessidade de sequenciamento das obras, principalmente para o novo terminal do Aeroporto Internacional de Guarulhos, e que foi identificada pela concessionária a existência de falhas e incompletudes nas estruturas construídas que inviabilizavam a adequada operação aeroportuária segundo as normas reguladoras então vigentes. Não encontra respaldo contratual, uma vez que a concessionária detinha o acesso e direito de visitas às obras e ao sítio aeroportuário,
conforme cláusulas contratuais, como já citadas. Coadumo, portanto, do entendimento da área técnica, no sentido de restar inaplicável o argumento da concessionária de que apenas com tais documentos seria possível permitir o acompanhamento das obras pela concessionária e subsidiar a eventual escolha pela concessionária pela subrogação dos contratos. E devido a atraso relevante na entrega dos referidos documentos e projetos, foi gerado um impedimento material para que a concessionária acompanhasse as obras do poder público, ou ainda que pudesse subrogar os contratos firmados entre o antigo operador aeroportuário e o prestador de serviço. Diante da responsabilidade estabelecida no contrato de concessão de supracitada empresa pública na execução das obras listadas no anexo 3 do contrato, bem como que foi estabelecida ao longo do contrato, em especial em sua cláusula 2.45 e seguintes, quanto às regras de como se dará a relação entre concessionária e Infraero, cumpre ratificar um entendimento apresentado pela área técnica, no sentido de que o evento em questão não se trata de caso de revisão extraordinária. Por fim, senhor presidente e senhores diretores, quanto à manifestação da recorrente de que a Superintendência de Regulação Econômica de Aeroportos, SRA, a recorrente diz, abre aspas, a SRA, muito ardilosamente, tenta configurar a situação ora narrada como omissão da concessionária, omissão em acompanhar as obras. Fecha aspas. Faço minhas palavras da área técnica, bem como asseverou que, abre aspas, em momento algum, esta Agência Nacional de Aviação Civil aprecia e emite decisões com base em ardis. Dentro de sua independência administrativa, suas decisões são proferidas em total respeito ao ordenamento legal e com alinhamento à tecnicidade inerente ao ente responsável por regular e fiscalizar as atividades de aviação civil e de infraestrutura aeroportuária, cujos fundamentos meritórios estão explicitados em todas as decisões proferidas e publicadas pela agência. O que se constata no caso é uma análise vinculada entre o que determina o contrato de concessão e o caso concreto. Fecha aspas. Assim sendo, ante todo o exposto e com base no conteúdo dos autos do presente processo, conheço do recurso interposto pela concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos, SA GRU Airport, e voto por negar provimento ao apelo referente ao evento intitulado 2.2.2.1, inadequação de obras do poder público, mantendo a decisão recorrida estabelecida pela nota técnica número 13.6/2017, GOIA SRA, de 15/3/2017, em todos os seus termos. É como eu voto, senhores. Diretor Juliano. Obrigado, diretor. Diretor Juliano. Eu acompanho o relator. Diretor Paz de Barros. Acompanho o relator. Diretor Fenelon. Também acompanho o relator. Eu também acompanho. Aprovado por unanimidade. Me parece que o doutor Duarte tem um próximo, né? Próximo processo, por favor.